Oi, tudo bem? Há algum tempo eu publiquei essa resenha em um outro canal meu que está sendo desativado, porque eu tô centralizando todos os meus vídeos aqui. Tô só colocando esse aviso aqui no começo para avisar que é um vídeo que já foi postado antes, mas que a resenha continua super atual. Tá sendo traduzido aqui no Brasil pela editora Sextante, eu tô cuidando da revisão técnica dele, então muito em breve ele vai ser lançado em português, e aí quando ele sair em português eu venho aqui e faço um novo vídeo para contar um pouquinho para vocês como foi esse processo e como que tá essa versão em português. Espero que você goste. Oi, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre o fantástico GTD Workbook que foi lançado há poucas semanas nos Estados Unidos. Por enquanto a gente tem apenas essa versão em inglês, que eu já comprei a minha impressa pela Amazon. Aliás, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link, caso você queira comprar ou a versão em e-book ou a versão impressa pela Amazon também. Nós já estamos em contato com a editora Sextante aqui no Brasil, que vai traduzir este livro, mas a previsão é apenas 2020. Se você gosta de GTD, se você se interessa por produtividade, aproveita para já se inscrever no canal e deixa o seu like nesse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo e você acha que ele é útil para você. Eu fiquei sabendo há algum tempo que o David Allen estava envolvido nesse projeto deste livro GTD Workbook, e a proposta desse livro é que ele seja uma versão de 10 passos bem didáticos para a implementação do GTD. Aí você vai falar assim: ai, Thaís, isso quer dizer que o livro do GTD, o Arte de Fazer Acontecer, se tornou obsoleto? Eu não preciso mais ler esse livro, é só o workbook agora? Nada disso. Porém, o David Allen, o autor do método, ele reconhece que o livro do GTD tem muito conteúdo e que muitas vezes a gente se vê, com tanto conteúdo, a gente não sabe muito bem por onde começar. Apesar de a parte 2 do livro, A Arte de Fazer Acontecer, ser bem prática, bem didática, bem passo a passo, ele percebeu e teve esse feedback das pessoas de que faltava uma coisa muito mais mastigadinha, mais didática e talvez mais simplificada para começar. Assim nasceu então esse projeto GTD Workbook, que foi escrito junto com o Brandon Hall, e aqui basicamente a gente tem então 10 passos para implementar a metodologia. O livro ele é muito parecido no formato do GTD for Teens, então ele vai ter aquele papel meio jornal, assim, nessa edição da Penguin, não é mesmo? Mas vai ter uma diagramação diferente, com mais ilustrações, espaço para preencher, tem exercícios para fazer, aqui ó, como este livro funciona. Aqui ele mostra que o livro vai ter assim insights sobre a metodologia, que aliás é um ponto alto do livro, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Como se aprofundar, então, em alguns momentos, se você quiser se aprofundar naquilo que ele está ensinando, ele coloca um QR Code para você ir lá com seu celular e daí acessar algum vídeo do David, algum texto no portal do GTD. Tem perguntas mais frequentes sobre alguns temas. Tem uma indicação de coisas que você já pode fazer já, Então, você aprendeu isso, então já faça tal coisa. Também tem uma maneira de você ir medindo o seu progresso na metodologia, e ele também traz checklists para ajudar, na implementação. Então olha só como é bonito o livro. Ele é todo preto e branco, tá? Vale a pena falar. Aqui no começo ele tem um teste que é pra você entender como é a sua realidade atual no trabalho. Eu gosto muito que logo no começo ele já faz aqui algumas definições importantes. Então o que é workflow, fluxo de trabalho, o que é sistema. Isso aqui é bem interessante. Isso aqui tá laranja porque eu que coloquei, tá? Não é assim no livro original, não. Ele dá uma visão geral, então, dos 5 passos logo no começo do livro. E daí ele fala também que tem o livro, o GTD mesmo aqui, e um QR Code para você saber um pouquinho mais sobre os 5 passos, para você entender quais são os 10 passos que eles colocam aqui no livro. Logo aqui no começo, depois da explicação dos 5 passos, eles colocam essas 10 etapas. Vou falar etapas para não confundir com os 5 passos do GTD. Então, basicamente, eles colocam aqui a primeira fase, é o capturar, daí são 3 etapas, Capturar todo o papel, toda a papelada numa caixa de entrada, depois escolher uma ferramenta ou ferramentas de captura e esvaziar a mente, que é um exercício muito tradicional do GTD. Depois, para o esclarecer, tem 2 etapas, que são aprender a esvaziar as caixas de entrada e aprender a esvaziar a caixa de entrada de e-mails e mensagens. Muito úteis as 2 etapas. Depois, no organizar, tem 3 etapas. Como que você cria a sua lista de próximas ações e outras listas. Muito legal, porque uma coisa que a gente tem muita tendência a complicar no GTD é querer ir direto para projetos, querer ir direto para horizontes mais elevados. E aqui ele coloca, galera, é no térreo o negócio, tem que ter controle. Depois, como você mantém um acompanhamento dos seus projetos em uma única lista. Isso é
sensacional. E a etapa 3, crie passos para permanecer organizado. Então ele vai falar de arquivos de referência e outras pastas que são legais, assim, da gente ter. Por último, ele junta o refletir e o engajar, que é uma coisa bem interessante, que já tem uma abordagem. O pessoal da Vital Smart nos Estados Unidos comercializa o GTD lá de uma maneira um pouco diferenciada das outras franquias. E no programa educacional deles, eles já juntam o refletir com o engajar. E aqui, então, as duas etapas, né, do livro. Aprenda a fazer uma revisão semanal e depois aprenda a fazer uma revisão diária. Então são esses as 10 etapas aqui, ó. Vou deixar aqui para vocês verem. Pode pausar aí o vídeo para ver com mais detalhes. As 10 etapas do livro, aqui o GTD Workbook. Ó, só para mostrar como ele é todo cheio de ilustrações, tem bastante espaço para anotar, tem exercícios para você preencher. Tem frases do David, né, que complementam o aprendizado. E assim, gente, ele é muito, 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 muito focado na prática, passo a passo. Uma das coisas que eu mais gosto nesse livro, quando eles colocam alguns casos mais específicos. Então eles colocam alguns insights. Por exemplo, quando eles dão algumas recomendações, assim, mais básicas, né, de implementação mesmo, eles colocam algumas recomendações mais amigáveis, mais empáticas, que no livro A Arte de Fazer Acontecer não tem, por exemplo. Então, para quem está começando a usar GTD e consegue ler em inglês, ou, né, não quiser esperar a versão em português, ou se você estiver chegando aqui quando a versão em português já existia e você está vendo esse vídeo como referência, você vai ver que é um livro que ele é muito bom para quem está começando, porque ele vai ali justamente para quem não conhece os termos da metodologia, para quem está começando a implementar, que não tem esse viés de produtividade que às vezes a gente como professor, né, a gente já passou essa etapa, então é sempre um desafio para o professor voltar naquele didatismo de quem está começando a aprender. Então, por exemplo, quando ele fala aqui da regra dos 2 minutos, para quem não conhece, o GTD tem uma regrinha chamada regra dos 2 minutos, que significa que se você deparar com uma aproximação que pode ser feita em até 2 minutos ou menos, faça na hora. Por quê? Porque vale muito mais a pena você tirar da sua frente aquilo, mesmo que não seja de alta prioridade, do que você colocar numa lista para fazer depois, postergar isso, que acaba virando um gargalo em você. E aí tem, por exemplo, uma pergunta frequente aqui sobre a regra dos 2 minutos, que é assim: o que eu tenho que fazer quando eu concluir uma aproximação de 2 minutos? E aí eles colocam nada. Não tem nada que você precisa fazer em termos de acompanhamento, você apenas concluiu a ação. Agora, se essa ação de 2 minutos resulta em outra ação, então você precisa tomar notas, né, desses próximos passos a serem feitos, que daí ou você vai fazer, ou você vai delegar, ou então você vai adiar para colocar no seu sistema. Então eles trazem respostas a perguntas comuns, assim, e que muitas vezes lá no livro, né, no livro original do GTD, a gente não tem, assim, bem mastigadinho, bem explicadinho. Outra pergunta que pode surgir é: Thaís, eu já uso o GTD, já conheço o GTD, esse livro vai ser útil para mim? Eu já uso o GTD há mais de uma década e eu achei que ele é útil, sim, mesmo para mim. Tudo bem, Thaís, você é professora da metodologia, você vai puxar a maior sardinha pro seu lado. Concordo. Mas mesmo assim, eu acho que os insights que ele traz no livro são muito legais e valem muito a pena da gente ter como uma revisão mesmo. Agora, a minha recomendação para você, deixa para comprar em português, porque daí você vai pagar mais barato, a não ser que você pegue uma super promoção. Esse livro aqui, eu não sei quanto tá na Amazon, porque vive mudando, eles sempre fazem promoções. Eu comprei na pré-venda para receber a edição impressa, demorou acho umas 3 semanas para chegar, e eu paguei em volta em torno de R$72 essa edição impressa, e a versão para Kindle, se eu não me engano, tava R$40, R$38, assim, quase metade do preço. E eu tenho certeza que quando ele for traduzido aqui no Brasil, vai ser aquela faixa de preço mais ou menos de R$30 a R$50. Então veja aí para você se compensa você fazer esse investimento do livro original em inglês. Outra coisa que eu acho bem legal que tem nesse livro são depoimentos também de algumas pessoas que usam GTD. Então, assim, eu tenho um capítulo que ele fala sobre como esclarecer a caixa de entrada de e-mails, e daí ele traz um depoimento de uma pessoa que usa GTD e por que ela viu benefício nessa prática. Então ela comenta algo tipo: agora todos os meus e-mails que demandam ação estão em um único lugar. Então eu acho que esse toque mais humano realmente é uma coisa diferente do livro original do GTD e que ajuda sim quem está implementando com toda certeza. O que mais me chama a atenção positivamente nesse livro é como ele é voltado para você colocar em ordem a sua vida na prática realmente. Porque o livro do GTD ele é super completo nesse sentido. Então ele vai falar de arquivo de referência, ele vai falar de vários aspectos que você tem que fazer antes de implementar a metodologia. Aqui não. Aqui ele já vai direto no como gerenciar o que demanda ação, como gerenciar aquilo que está tomando espaço na nossa mente, né? Que geralmente são coisas que a gente precisa fazer. Então eu achei essa abordagem diferente, porém
legal de colocar, porque é uma abordagem diferente realmente, então você consegue ter as duas diferentes abordagens para você testar e ver o que funciona melhor para você. Então sim, para iniciantes recomendo tremendamente esse livro. Se você consegue ler em inglês, se você gosta, quer usar isso até como treino para o idioma, vale muito a pena. Se você já usa GTD ou já tem mais experiência, eu também acho que vale a pena pelos insights que você tira daqui. Porém, nesse caso, eu recomendo que você aguarde a edição em português para você pagar mais barato. Mas se você quiser pagar o valor dele mesmo assim na edição em inglês, esperar chegar aqui ou pedir para alguém trazer de fora para você, aí eu também recomendo. Bom, se você tiver alguma dúvida sobre o GTD Workbook, deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita para deixar o like nesse vídeo se você gostou, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos que também podem estar interessados em aprender sobre GTD, tá bom? Tchau então e até o próximo vídeo.